estamos de volta com mais um tema. Eu costumo sempre dizer que é muito importante. Aqui todos os temas são completamente importantes, até mesmo porque nós estamos em um curso que é muito rápido e que nós pegamos praticamente o essencial, o esqueleto, aquilo que tem mais precisão. Então esse tema agora que nós vamos aprender um pouquinho dele, eu diria até que é um tema que todo o indivíduo devia fazer na sua vida. Todos os indivíduos deviam passar por esse crivo, aprender um pouco sobre esse tema, porque é de fundamental importância na nossa vida. Todo ser humano devia aprender sobre os primeiros socorros. Todos nós devíamos estar aptos para socorrer a pessoa, o indivíduo, o irmão que está ali, que necessita, e que se nós não o atendermos naquele instante, naquele momento, talvez possa custar a vida da pessoa. Então, eu quero convocar você a prestar muita atenção, a não ficar somente aqui nesses slides, tudo o que eu estou falando para você, mas que você procurasse. Eu vou deixar aqui até para você um link para você assistir um vídeo bacana que tem lá no YouTube, que fala sobre primeiro socorro, que fala sobre todos os passos do primeiro socorro. Eu quero que você vá lá e assista esse vídeo e que corra atrás de outros materiais para que você aprenda ao máximo, para que você carregue para a sua vida, para a sua família, para o seu próximo, aquilo que você pode oferecer de melhor, que é socorrer a vida de uma pessoa. Aqui nós vamos ter apenas uma noção do primeiro socorro. O que é isso? São intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o acidente ou o mal súbito, que visam a evitar o agravamento do problema até que um serviço especializado de atendimento chegue até o local. Essas observações são muito importantes, pois podem evitar as complicações e até mesmo evitar a morte de um indivíduo, de uma pessoa. É o que eu acabei de dizer para vocês. Qual é a postura que nós devemos ter de primeiros socorros? Antes de qualquer procedimento de primeiro socorro, é importante que o socorrista tenha em mente a necessidade de manter a calma, a firmeza e a precisão. Depois, afastar os curiosos. E por último, garantir que o serviço de emergência seja chamado. Procedimentos que caracterizam primeiro socorro. Análise de vítima. O socorrista é o principal responsável pela aplicação de primeiro socorro, mas em caso de emergência, qualquer indivíduo com noção de primeiro socorro podem colaborar com o alívio dos sintomas de um paciente acidentado. É aquilo que eu disse para vocês. Todos nós devemos ter em mente, ter consciência da importância nossa em socorrer as pessoas. Então, qualquer indivíduo com noção de primeiro socorro pode colaborar com o alívio de sintoma e de um paciente acidentado. Avaliação, análise primária. O processo ordenado para identificar e corrigir de imediato os problemas que ameaçam a vida em um curto prazo deve durar cerca de 30 segundos. Primeiro, contempla. Segundo, constata a inconsciência. Terceiro, libera as vias aéreas e estabelece a coluna cervical. No quarto, verificar a respiração.
E no quinto, verificar pulso, circulação e localizar grandes hemorragias. A forma mais comum de se verificar a inconsciência de uma vítima é chamá-la por algumas vezes, geralmente por 3 vezes. Se houver consciência, ação, logo a resgatista deve seguir para o passo seguinte da avaliação primária: localizar grandes hemorragias. Técnica de liberação das vias aéreas. Primeiro, elevação do mento, do queixo, né? Utilizado por resgatista, isolado, sozinho, em vítima com suspeita de lesão raquimedular. Aqui eu deixei para vocês esse link, que lá tem todos os passos da noção básica de primeiro socorro. Tem todos os passos lá, desde o início até o último passo. E eu preciso que você vá lá no YouTube e veja lá esse vídeo. Esse vídeo que tá, esse link faz parte dessa matéria. Você vai precisar desse link na sua vida, na sua prova e nas provas que aparecerão aí pela frente. Terceiro, manobra tríplice ou de elevação da mandíbula, empregada por vítima com suspeita de trauma raquimedular. No quarto, manobra de extensão da cabeça. No quinto, a respiração é um processo através do qual o organismo elimina os gases carbônicos resultantes das atividades celulares e absorve o oxigênio presente na atmosfera. O sexto é a somatória de um movimento de inspiração, entrada de ar nos pulmões, e expiração, saída de ar dos pulmões. O sétimo é importantíssimo durante um atendimento pré-hospitalar que as vias aéreas da vítima estejam liberadas, a fim de se manter adequada a permeabilidade do ar aos pulmões. Observação. Verificar se a respiração pelo método ver, ouvir e sentir. Esse método está lá naquele vídeo que eu passei para vocês. O método de ver, ouvir e sentir. Pulso é a onda provocada pela circulação do sangue bombeado pelo coração. Cuidado com o transporte da vítima. Importantíssimo também. Transporte de vítima, importante observar aqui. É fundamental que a vítima chegue ao hospital sem segundo trauma e, preferencialmente, com as possíveis situações de risco estabilizada. Exemplo, obstrução das vias aéreas. O transporte, o fato de você não saber, às vezes pode causar uma segunda situação. Ou seja, um segundo trauma pode ser causado pela má manipulação desse paciente. Então, nós precisamos de saber esses cuidados para que não aconteça um segundo trauma e, preferencialmente, que esse paciente, se é possível a situação de risco, chegue no hospital estabilizada e sem obstrução das vias aéreas. Sabendo disso, preocupa-se com as prioridades, mantenha a calma, haja coerentemente e tenha certeza de que o socorro está a caminho. O socorrista é o primeiro a atender a vítima. Outros o sucederão, dando continuidade e manutenção da vida e evitando complicações com o segundo trauma que nós acabamos de... O transporte deve ser realizado
pela ambulância. Evite carregar a vítima em outro transporte, pois isso interfere no atendimento. O transporte inadequado causa o segundo trauma ou a morte da vítima. Em locais onde não há, a vítima deve ser transportada somente depois de avaliada, estabilizada e mobilizada adequadamente. Aqui eu trouxe para vocês também como deve ser uma vítima que não tem uma ambulância ou um transporte adequado. Então, primeira coisa que ela precisa ser feita, ela precisa ser avaliada, estabilizada e mobilizada adequadamente para depois fazer o transporte. Primeiro socorro quanto ao acontecimento. Então agora nós vamos ver os primeiros socorros diante de cada acontecimento diferenciado. Por exemplo, fraturas fechadas expostas, sinais e sintomas de desmaio. Então, desmaio é quando você perde a consciência por um curto período de tempo, porque seu cérebro não está recebendo oxigênio suficiente. O termo médico para desmaio é síncope. Eu imagino que você já ouviu por várias vezes alguém falar sobre a síncope. Esse termo é um termo médico para falar sobre o desmaio. Um desmaio geralmente dura de alguns segundos a alguns minutos. Tipos de queimaduras. Queimadura de primeiro grau não formam bolhas. Coloque a parte queimada em água fria ou gelada imediatamente. Dê um remédio contra a dor. Segundo, se a parte queimada não puder ser mergulhada em água, aplique panos molhados em água fria ou gelada até parar a dor. Queimaduras de segundo grau formam bolhas, não fure as bolhas, mas se estas se romper, faça o seguinte: lave o local queimado com cuidado, usando água limpa, fervida e fria. Passe vaselina esterilizada sobre a parte queimada e cubra-a com gás ou pano limpo. Se a área queimada for grande, faça o seguinte: dê bastante líquido à pessoa com queimadura. Alivie a dor com comprimido analgésico conhecido. Encaminhe imediatamente a vítima ao médico ou ao hospital mais próximo. Queimadura de terceiro grau. Essa sim destrói a pele, expõe a carne e às vezes os ossos. Se a roupa da pessoa pegar fogo, utilize um cobertor ou qualquer pano grosso para abafar as chamas. Deite a vítima com a cabeça baixa e as pernas elevadas, se possível. Retire com cuidado os restos das roupas queimadas. Se estiver presa à queimadura, não tem que tirá-la, mas recorte ao redor. Primeiro socorro para afogamento. Esse também é algo muito importante. Primeira coisa, reconhecer o afogamento, observando se a pessoa está com os braços estendidos debaixo d'água, pois muitas vezes, por causa do desespero, a pessoa nem sempre consegue gritar ou chamar por ajuda. Pedir ajuda para outra pessoa que esteja próxima ao local, para que ambas possam seguir com o socorro.
Terceiro, ligar imediatamente para a ambulância dos bombeiros no 193. Caso não seja possível, deve-se ligar para o SAMU no 192. Fornecer alguns material flutuante para a pessoa que esteja se afogando, com o auxílio de garrafa de plástico, pranchas de surf e materiais de isopor ou de espuma. Quinto, tentar realizar o socorro sem entrar na água. Se for possível, realize o socorro sem que você tenha que entrar na água. Caso a pessoa se encontre menos de 4 metros de distância, é possível estender um galho ou cabo de vassoura. Entretanto, se a vítima tiver entre 4 a 10 metros de distância, pode-se jogar uma boia com uma corda segurando na extremidade oposta. Porém, se a vítima estiver bem próximo, é importante oferecer sempre o pé ao invés da mão, pois com o nervosismo a vítima pode puxar a outra pessoa para dentro d'água. Isso é muito perigoso, porque na ânsia de se salvar, acaba agarrando com força e tirando a sua mobilidade de salvamento. Apenas entrar na água se souber nadar. Esse é outra observação importante. Não tenta dar socorro se você não tem a condição de socorrer. Entrar na água sem saber nadar é pedir para morrer junto de quem já está morrendo. Sétimo, caso a pessoa seja retirada da água, é importante verificar, observando os movimentos do tórax, ouvindo o som do ar saindo pelo nariz e sentindo o ar que sai pelo nariz. Se estiver respirando, é importante deixar a pessoa na posição lateral de segurança até que os bombeiros cheguem no local. Aqui nós temos os 10 mandamentos do socorrista e nós vamos seguir à risca cada um deles porque se faz importante para o salvamento da vida da pessoa e da sua própria vida. Primeiro dos mandamentos: mantenha a calma, esteja tranquilo, firme, como nós já vimos um pouco atrás. Segundo, tenha em mente a seguinte ordem de segurança quando você estiver prestando socorro. Primeiro, eu, o socorrista. Depois, minha equipe, incluindo os transuentes. E por último, a vítima. Por quê? Ligar para o atendimento pré-hospitalar assim que chegar ao local do acidente. Sempre verificar se há risco no local para você e sua equipe antes de agir no acidente. Depois, mantenha sempre o bom senso. Sexto, mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda os curiosos. Distribua tarefas, assim os transuentes que lhe atrapalhariam o ajudará e se sentirão mais úteis. Evite manobras intempestivas, agitadas. Em caso de múltiplas vítimas, dê preferência àquelas que correm maior risco de vida. E o 10º, seja socorrista e não um herói. Lembre-se do segundo mandamento: atendimento às vítimas. O segundo mandamento, muitas vezes parece até que nós estamos sendo egoísta, mas quantas vezes que nós vimos aí nessas estradas da vida, principalmente aqui nessa
153 que mata mais gente, que é uma das rodovias que mais mata gente no Brasil, pessoas se envolverem em acidente, vai dar socorro e acaba sofrendo outro acidente, matando mais pessoas. Eu mesmo já presenciei algumas vezes pessoas que foram dar socorro e acabou atrapalhando o trânsito e envolvendo outros acidentes, matando mais pessoas. Por isso é preciso ter esse cuidado de, primeira coisa, quando você chegar nesse ambiente, você vê, primeira coisa que você vai avaliar é você mesmo. O socorrista é você. Depois a sua equipe, aqueles que vão te ajudar a dar o socorro. E por último a vítima, para evitar que aconteça outro acidente. E lembrar sempre, você não está fazendo um ato de heroísmo, você está atendendo as vítimas. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que tudo que eu estou deixando aqui para você é apenas uma pontinha do iceberg. Tem muito mais do que isso. Inclusive na sua apostila, não tem como eu copiar e colar aqui tudo que está na sua apostila e passar para você, que vai ficar muito extenso e muito enfadonho. Então a gente vai pegando os principais, os tópicos, mas é preciso que você vá lá e estude, vá lá e busque mais conhecimento e estude também por esses slides, aprenda também por esses slides. É possível também tirar muita coisa boa daqui, mas não fique só nesses slides. Vá e procure mais material, estudem, que tem muita coisa ainda na apostila que pode cair na prova, pode cair também nas suas necessidades futuras e principalmente fazer falta lá dentro do consultório, onde que você vai exercer a sua profissão. Por isso, lembre sempre, precisa estudar e muito, porque tudo que eu estou trazendo para vocês é muito pouco diante do conteúdo que é esse que nós temos dentro desse curso. Combinado?